Era uma tarde fria de inverno, daquelas que congelam até a alma. O bairro parecia dormindo, crianças brincavam nas ruas cobertas de neve e o silêncio era quase um convite à paz. Nada parecia fora do lugar, até que tudo mudou. Estava na casa de Lucas, meu amigo, jogando videogame quando sua mãe entrou na sala com uma expressão preocupada. Maria, a irmã mais nova dele, havia desaparecido. Ela não estava em casa, não respondia às mensagens e, pior ainda, a porta estava trancada por dentro. No início, achamos que ela tinha saído para brincar e esquecido de avisar. Mas o tempo foi passando e ela não voltou. Dona Marta, a mãe dele, ficou mais tensa e a sensação de algo errado se espalhou pela casa. Fui até o quintal para procurar. Nada, nenhuma pista. A casa estava em silêncio. A neve cobria o chão, mas não havia sinais de onde ela poderia estar. A polícia foi chamada e, na manhã seguinte, começaram as buscas pela vizinhança. Mas não encontraram nada, nem uma única pista. A sensação de impotência e medo tomou conta de todos. A cidade parecia mais vazia e o inverno lá fora só aumentava o desespero. As pessoas começaram a cochichar sobre o desaparecimento e até as crianças se comportavam de forma diferente. Uma sensação de que algo sombrio estava por trás de tudo. Os dias seguintes se passaram em uma nuvem de incerteza. Nada mais parecia ser o mesmo. Cada rosto nas ruas carregava a expressão de preocupação e todos estavam envolvidos de alguma forma na busca por Maria. No entanto, as buscas não davam frutos. A polícia seguiu com investigações, mas sem pistas claras, os dias foram ficando mais longos e desesperadores. Foi então que a situação tomou um rumo mais estranho. Na noite em que tudo parecia calmo, o telefone de Dona Marta tocou. Ela estava sozinha em casa. Os outros membros da família já tinham ido dormir. Atendeu com a voz trêmula, sem saber o que esperar. A conversa foi breve, mas cheia de tensão. A pessoa do outro lado da linha disse ter visto Maria. A voz era baixa, quase como um sussurro, e a única coisa que revelou foi: "Ela está próxima, mas não posso ajudá-la." Ao terminar a ligação, Dona Marta ficou congelada, incapaz de processar o que acabou de ouvir. Ela olhou para o telefone e, quando virou para mim, sua expressão já dizia tudo. Algo muito estranho estava acontecendo. Na manhã seguinte, a busca foi renovada. Mas, ao invés de mais pistas, o que encontramos foi algo ainda mais perturbador. Uma foto de Maria apareceu, vazia e distorcida, com um olhar que não era dela. A imagem foi enviada de um número desconhecido. O pânico tomou conta. Como poderia alguém estar tão perto sem que soubéssemos? O telefone misterioso e a foto distorcida deixaram todos mais tensos. As autoridades locais estavam à beira de um colapso, sem saber como prosseguir. A cidade, antes tranquila e acolhedora, agora parecia uma prisão, onde todos sentiam que estavam sendo observados a todo momento. Na noite seguinte, um dos vizinhos mais antigos, Carlos, me procurou. Ele era um homem calado, que raramente interagia com os outros, mas sabia muito sobre os segredos da cidade. "Ouvi uma coisa", ele disse com um olhar preocupado. "Alguém lá na Vila Velha falou sobre o dia da neve. Você já ouviu falar disso?" Eu neguei com a cabeça. Nunca tinha ouvido nada sobre isso, mas a expressão de Carlos mostrava que ele não estava brincando. Ele falou de um antigo folclore, uma história que circulava nos tempos antigos, sobre crianças desaparecendo em noites de neve. Diziam que algo se escondia nas florestas ao redor da cidade, aguardando sua próxima vítima. A lenda diz que o que leva as crianças não é humano. "Nunca foi", disse ele, baixando a voz como se temesse ser ouvido.
Eu não sabia o que pensar, mas a história parecia encaixar com o que estava acontecendo. Eu e Lucas decidimos investigar a fundo. Se havia algo que ninguém sabia, algo sombrio que pairava sobre o bairro, precisaríamos descobrir. Quando fomos à escola de Maria, algo peculiar aconteceu. Durante a conversa com o diretor, uma criança pequena veio até nós e disse, de maneira estranha: "Eu vi a Maria ontem. Ela estava em um lugar escondido, embaixo da neve." Essa frase soou como um enigma, e a partir daí, o mistério se intensificou. Onde estava Maria? O que ela tinha visto? E o pior, o que mais se escondia nas sombras? Nos dias seguintes, a ideia de que algo sombrio estava acontecendo se tornou ainda mais real. As pistas eram vagas e, mesmo com as buscas intensificadas, não parecia haver progresso. O telefonema misterioso, a foto distorcida e as histórias de Carlos nos levaram a um caminho obscuro. Lucas e eu sabíamos que precisávamos encontrar respostas. Decidimos ir até a escola de Maria novamente, desta vez com mais atenção. O local estava mais vazio do que o normal, e o diretor, um homem de cabelos grisalhos e olhos cansados, parecia mais perturbado do que o habitual. Ele nos contou que, na noite em que Maria desapareceu, ele tinha ouvido algo estranho vindo do velho prédio nos fundos da escola, um lugar que foi evitado pelos alunos. "Eu ouvi vozes, gritando", disse ele em um sussurro. "Quando fui verificar, não encontrei ninguém, mas a sensação de que algo estava ali, algo que não deveria estar, foi real. Isso nos deixou ainda mais desconfortáveis. Eu e Lucas não perdemos tempo. Precisávamos ir até o antigo prédio e investigar por conta própria. Não sabíamos o que esperar, mas algo dentro de mim dizia que as respostas estavam lá. Não eram apenas as histórias da cidade ou as palavras de Carlos que nos faziam acreditar nisso. Era a sensação crescente de que alguém ou algo estava nos vigiando. Quando chegamos ao prédio, ele estava vazio, silencioso. O frio lá dentro era cortante e o ar parecia denso, como se tivesse sido mantido aprisionado por anos. A cada passo que dávamos, o barulho de nossos sapatos no chão ecoava e o sentimento de estarmos sendo observados aumentava. Subimos até o segundo andar e encontramos a porta de uma antiga sala de aula entreaberta. Dentro, a penumbra era quase total, com as únicas luzes vindo de algumas rachaduras nas janelas. Foi então que vimos algo que não deveria estar lá. Um saco de pano, exatamente como o que Dona Marta descreveu, mas vazio, sem qualquer explicação. O que significava isso? Por que estava ali? A sensação de desconforto aumentava a cada passo que dávamos na floresta. O vento, que antes era uma brisa suave, agora parecia ser mais cortante, como se estivesse tentando nos empurrar para longe. A trilha estava mais estreita e a escuridão começava a se instalar, mesmo sendo apenas o meio da tarde. Lucas estava mais quieto agora e eu podia perceber o nervosismo em seu olhar. Ele parava de vez em quando para olhar por cima do ombro, como se esperasse ver algo nas sombras. Eu também sentia essa pressão no ar, mas não conseguia entender o que estava acontecendo. Algo estava nos vigiando. Passamos por um trecho mais denso da floresta, onde as árvores se entrelaçavam de tal forma que quase bloqueavam a luz do dia. A neve parecia mais profunda aqui, com o terreno irregular dificultando a caminhada. Cada passo se tornava mais pesado, e eu podia ver o cansaço tomando conta de Lucas e de mim. Foi quando vimos o sinal. Estava quase coberto pela neve, mas as letras ainda eram visíveis. Cuidado, área de perigo. A placa estava meio torta, com as bordas queimadas, como se algo tivesse sido jogado sobre ela.
Marcos, que estava à frente, parou ao lado da placa e olhou para os lados. Ele estava tão concentrado no ambiente ao redor que mal percebeu que tínhamos parado. "Vamos continuar", disse ele sem olhar diretamente para nós. "Estamos perto." Eu não sabia o que isso significava, mas a sensação de que algo estava errado estava mais forte do que nunca. Tiago ainda tentava manter a calma, mas seus passos estavam mais apressados agora. Ele estava começando a se afastar do grupo, e isso me preocupava. Mas não havia muito o que fazer, a não ser seguir em frente, com a sensação de que estávamos nos aproximando do desconhecido. Continuamos a caminhada, mais cautelosos a cada passo. O silêncio na floresta era absoluto, como se até os próprios animais estivessem fugindo de algo. O som dos nossos passos na neve era abafado, e a sensação de estarmos sendo observados não saía da minha cabeça. Marcos estava na frente, com os olhos fixos na trilha, como se estivesse tentando antecipar o que viria pela frente. Tiago e Lucas pareciam mais tensos, suas respirações se tornando mais pesadas à medida que avançávamos. Eu tentava manter a calma, mas uma sensação estranha de pavor tomava conta de mim. Cada som, até o mais leve, parecia amplificado na quietude ao nosso redor. Foi então que, à nossa esquerda, algo se moveu. Não era uma sombra, mas algo mais sutil. Quando olhei, não vi nada além de árvores e neve, mas o movimento foi rápido demais para ser ignorado. "Vocês viram isso?" perguntei, tentando manter a voz firme. Lucas olhou para mim e assentiu, mas não disse nada. Tiago, como sempre, tentou fazer uma piada, tentando aliviar a tensão. "Ah, deve ser algum esquilo perdido. Só isso." Mas, dentro de mim, eu sabia que não era um simples esquilo. Algo estava ali, nas sombras da floresta. Algo que nos observava. A dúvida começou a crescer e o medo se espalhou pelo grupo. Não era mais sobre o desaparecimento de Maria. Agora estávamos lidando com algo muito mais perigoso, algo que eu não conseguia entender. Quando chegamos a um ponto mais alto na trilha, a vista da floresta se abriu e ali, na distância, vimos uma construção. Era uma cabana velha, parecendo abandonada. O que nos chamou a atenção foi o fato de que parecia estar fora do alcance das trilhas turísticas. O que ela estava fazendo ali? A cabana parecia abandonada, mas ainda assim havia algo estranho em seu entorno. Não era apenas a aparência de descuido. Havia algo mais profundo, algo que nos fazia hesitar. Marcos foi o primeiro a dar um passo em direção à entrada, mas ele parou ao ouvir o som das portas rangendo. "Tem algo errado aqui", disse ele com a voz baixa e cautelosa. "Não sei, mas essa cabana não me parece ser apenas um lugar abandonado. Algo aconteceu aqui." A expressão no rosto de Tiago estava mais séria do que o habitual, e ele parecia hesitar antes de seguir em frente. "Acho melhor a gente dar uma olhada. Estamos aqui, afinal." Lucas estava em silêncio, mas seus olhos diziam o que ele pensava. O lugar estava errado. O vento que passava pelas árvores fazia com que a cabana parecesse se mexer, como se estivesse viva. Mas isso não fazia sentido. Era apenas a mente criando imagens. Entramos na cabana. O cheiro de madeira velha e mofo preenchia o ar. O piso rangia a cada passo que dávamos. A única luz que entrava vinha pelas rachaduras nas paredes e pelas janelas quebradas. Tudo estava coberto por uma camada de poeira, como se ninguém tivesse colocado os pés ali há muito tempo. No centro da sala, uma mesa estava coberta por papéis, mas algo chamou a atenção de Marcos. Ele se abaixou para pegar um pedaço de papel e, ao olhar para o que estava escrito, sua expressão mudou. Ele parecia mais pálido. Isso não é possível",
disse ele quase em um sussurro. Tem algo muito errado aqui. Eu me aproximei e o que vi no papel fez meu sangue gelar. Era um desenho, mas não um desenho qualquer. Era uma criança com os olhos vazios, marcados por símbolos estranhos. Eu reconheci a figura. Era Maria. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. O desenho era claro e o rosto de Maria estava ali, com olhos vazios e uma expressão de desespero. O que significava aquele símbolo? Por que Maria estava no centro daquele papel? E o que aquele lugar tinha a ver com seu desaparecimento? Marcos estava pálido e ele parecia ter visto algo que eu não conseguia entender. Esse lugar tem algo com o que aconteceu com ela, disse ele, quase em um sussurro. Sua voz estava tensa, como se tivesse acabado de perceber algo importante, mas ainda não soubesse o que era. Eu me aproximei do papel, tentando entender o que estava escrito, mas as palavras eram incompreensíveis. Era como se estivesse tentando decifrar uma língua antiga. Então, algo estranho aconteceu. As sombras na sala pareciam se mexer, se contorcer, como se o lugar estivesse vivo de alguma forma. Eu dei um passo para trás, olhando ao redor. O ar parecia mais pesado e o silêncio ao nosso redor era opressor. Tiago parecia sentir a mesma coisa e seus olhos estavam fixos na porta, como se esperasse que algo ou alguém entrasse a qualquer momento. Foi então que ouvimos um barulho vindo do andar de cima. Passos. Lentamente, como se alguém estivesse nos observando. Nossos corações dispararam e o medo tomou conta de nós. Olhei para Marcos, mas ele estava imobilizado, olhando para o teto com um olhar vazio. Ele sabia algo que nós não sabíamos e a tensão estava tão forte que era quase insuportável. Alguém está lá em cima, disse Lucas com a voz baixa. Nós precisamos sair daqui. Mas antes que pudéssemos nos mover, as escadas começaram a ranger. O som dos passos no andar de cima era inconfundível e parecia que alguém estava se aproximando da escada. O medo tomou conta de mim como uma onda. Não sabíamos quem ou o que estava lá, mas o instinto nos dizia que não era uma boa ideia descobrir. Marcos ainda estava em transe, seus olhos fixos no teto, como se estivesse esperando algo. Olhei para Tiago e Lucas e vi o pavor em seus rostos. Nós nos aproximamos da porta com cuidado, tentando não fazer barulho, mas quanto mais nos aproximávamos da saída, mais a sensação de estar sendo observado aumentava. Eu não queria dar as costas para o que quer que fosse. Queria sair, mas algo me prendia ali. A curiosidade estava me consumindo. O que estava em cima? O que estava acontecendo com Marcos? E o desenho de Maria? Todas essas perguntas borbulhavam em minha mente enquanto a tensão aumentava. Mas antes que pudéssemos dar um passo à frente, ouvimos uma voz. Vocês não deviam ter vindo aqui. Era uma voz sussurrante, baixa e fria. Não vinha de uma pessoa, mas de algo mais. Algo que não tinha explicação. A voz parecia ser um eco, reverberando pelas paredes da cabana. O ar ficou mais denso e uma sensação de opressão tomou conta de mim. Lucas foi o primeiro a reagir. Ele correu para a porta, abrindo-a com pressa. Eu segui rapidamente com Tiago atrás de mim, mas quando olhamos para trás, Marcos ainda estava parado, olhando para o teto com um sorriso perturbador no rosto. Não, não vamos deixar ele aqui, gritei, puxando Lucas pela mão. Mas antes que pudéssemos fazer qualquer coisa, o som de passos na escada foi interrompido por um grito agonizante, que ecoou por todo o espaço. O grito de Marcos ainda ecoava em nossos ouvidos enquanto corremos para fora da cabana.
O frio cortante da noite parecia mais intenso do que antes, mas nenhum de nós se importava. A única coisa que importava naquele momento era fugir, sair daquele lugar o mais rápido possível. Tiago estava na frente, puxando Lucas pelo braço, enquanto eu tentava olhar para trás, tentando entender o que tinha acontecido com Marcos. Mas não havia tempo para isso. Algo nos perseguia, e o som dos passos na neve atrás de nós não era o único barulho que ouvimos. Havia algo mais, algo que se movia nas sombras, entre as árvores. Não eram apenas os sons dos nossos próprios passos. Chegamos à beira da floresta, ofegantes e com medo, mas não havia mais como voltar. O que quer que estivesse lá na cabana não era humano. Não estava mais claro apenas pela sensação estranha que nos cercava, mas pela pressão do ar, pela sensação de que estávamos sendo seguidos, observados. Nós tínhamos que sair dali. O único problema era que não sabíamos para onde correr. A floresta parecia infinita, e as árvores estavam tão densas que a luz da lua não conseguia penetrar o suficiente para nos guiar. Cada movimento que fizemos na neve parecia nos colocar mais perto de algo maior, mais sinistro. Foi quando algo, ou alguém, nos alcançou. Olhei para Lucas e seus olhos estavam cheios de terror. Ele não precisava falar. Eu já sabia o que ele estava sentindo. O medo se espalhou como fogo. Algo grande e escuro apareceu entre as árvores à nossa frente, suas figuras deformadas movendo-se com uma velocidade assustadora. A última coisa que vi antes de tudo escurecer foi uma sombra, algo que parecia humano, mas não era. E com isso, a escuridão tomou conta.